Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson, Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Studios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje vamos bater um papo com ele, que é gestor esportivo e meu amigo, Felipe Ximenes. Seja bem-vindo. Nelsinho, que barato. Sabe que eu já participei de tanto podcast e nunca tinha tido a sensação de estar participando ao vivo. De estar num podcast. De estar num podcast. Então, na realidade, a gente está acostumado a estar numa sala. Eu achei incrível a solução. Parabéns para a Multiplan, parabéns para você e todos os envolvidos no projeto. Muito bacana. Estou me sentindo em casa. É diferente, né? É legal. A gente estava até, para quem não sabe, tem a oportunidade de vir aqui no Parque Jacarepaguá, na praça de alimentação, tem um estúdio de vidro. E aí vocês vão poder assistir a gravação dos podcasts todos aqui ao vivo. E o principal, a interação. Então, quem está do lado de fora está escutando ao vivo, está assistindo ao vivo e ainda interage com a gente, dando tchauzinho. Vocês vão ver a gente aqui dando tchauzinho, falando. Essa é a parte diferente do produto, né? Muito bacana. Quero até me concentrar aqui, porque dá vontade de ficar olhando todo mundo passando. Eu já perdi essa parte de me concentrar, porque não dá. Legal. A gente acaba... Fica famoso, entendeu? Porque todo mundo que passa dá tchauzinho para você. Legal. Né? E a gente acaba interagindo. Mas, Felipe, obrigado pela sua presença aqui, né? A gente sabe a dificuldade hoje de agenda de todo mundo. Né? E é importante a gente estar sempre agradecendo. Né? E assim, até para a gente começar meio que já no ritmo aqui do podcast, eu sempre costumo perguntar para todo mundo, até uma forma de humanizar, uma forma assim, de fugir do tradicional do que todo mundo fica falando. Eu vou lá atrás, vamos na infância, vamos em casa. Para quem não sabe, ele não é carioca, né? Ele é mineiro de Três Corações. Já está aqui no Rio há quanto tempo já? 24 anos com residência fixa aqui no Rio. Já é quase um carioca. Saindo eventualmente, né? Já é quase um carioca. Trabalhar, mas 24 Só não perdeu anos o sotaque. E morei aqui pertinho, hein? Morei aqui no Anil. Do lado, né? Na realidade, estamos inseridos no bairro do Anil, né? O Parque Jacarepaguá faz parte. Então, pertinho aqui eu sei disso. Eu nasci no Anil, se você não sabe, Sério? eu nasci no Anil. Foi uma experiência sou cria muito boa. também daqui. Legal. Né? Então, assim, já é quase um carioca, né? Eu acho que qualquer pessoa que tem a experiência de morar no Rio de Janeiro se sente um pouco né? carioca, né? Não tem como, né? A cidade abraça, né? O Rio de Janeiro é meio que o cartão postal do Brasil, né? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, alimenta no seu imaginário o sonho de um dia morar no Rio de Janeiro, de um dia conhecer o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, né? Eu sigo apaixonado na cidade, eu sigo apaixonado pelos cariocas, uma cidade que me abraçou muito há 24 anos, e eu já tinha essa vontade, né, de vir ao Rio nas férias, na minha adolescência, lá em Três Corações. Eu não aguentava de ansiedade para ver o Tivoli Park da Lagoa, quando chegava na temporada. Era fora da curva, né? Circo Vostok e tudo isso que faz parte do imaginário de todo brasileiro. Então, estar aqui no Rio de Janeiro, para mim, é a realização de um sonho. Mas não foi fácil essa mudança? O que é fácil, né? Porque, assim, antes de falar um pouquinho da sua infância e tal, a cultura do mineiro é completamente diferente da nossa, né? Aquele mineiro mais, assim, de origem, pão de queijo, mais não é da roça, assim, o termo não seria esse, mas, assim, para que as pessoas entendam, é mais ligado à natureza, vamos falar assim. Eu gosto do termo roça, sabe? Porque Três Corações, sul de Minas, né? A gente cresceu na roça, literalmente, né? O campo sempre muito maior do que a cidade. Então, era muito comum para a gente isso. Quando eu vim para o Rio, Nelsinho, eu acho que assim, o carioca e o mineiro são estados irmãos. Porque o carioca recebe muito bem o mineiro, assim como o mineiro recebe bem demais o carioca, principalmente nós ali do sul. Né? Porque Três Corações está perto de Caxambu, está perto de São Lourenço, Lambari, o Circuito das Águas. Então, a gente cresceu vendo muito carioca, né? É uma área muito turística, muito, né? Muito turística. Então, o carioca vai muito para lá. É verdade. Aliás, o carioca não, o brasileiro inteiro, né? Mas o carioca pela proximidade, né? Sim. Mas, claro, eu vim para cá em 2000 para trabalhar no Vasco, né? Um desafio tremendo. Morei em São Januário, depois administrei o Vasco Barra e tomei a decisão naquele momento
de fixar residência no Rio de Janeiro, por ser central, por ser a realização de um sonho e por ficar mais fácil devido a essa vida maluca de futebol. A parte profissional facilitou também a localização. Essa coisa doida do futebol, você tem um lugar que é mais central, né? Então, vim e fiquei. Veio e ficou, né? Agora, na realidade, Três Corações é passeio turístico, né? Puxa, Nelson, sabe que isso também é outra coisa que a gente vai chegando numa certa idade, a gente começa a ficar mais preocupado com as raízes, né? Exatamente. Então, eu preciso dar um jeito de ir lá visitar meus pais, que já passaram dos 80 anos, os meus amigos. Mas aí é outra coisa engraçada. Você sabe que quanto mais longe da minha terra eu fico, mais tricordiano eu me sinto. Isso é uma coisa engraçada. Na realidade, a essência, a origem não larga. Não larga você, né? Não. E o mineiro tem muito disso, né? De origem, família, Sim. de conceito de... Não é posse, mas é conceito de... Pertencimento. Exatamente. Pertencimento. O mineiro tem muito disso, né? Tem. Então, assim, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele não vai deixar nunca de ser mineiro. Sim. E eu acho que até hoje em dia, né, a gente está banalizando tanto o termo família, né? Família tradicional. Eu acho que tudo é família. Tudo é família. Inclusive uma família tradicional. Sim, então, assim, exatamente. eu tenho muito orgulho da origem da minha família, uma família católica. Meu pai, funcionário do Banco do Brasil, trabalhou 30 anos no Banco do Brasil. Minha mãe, filha de um ferroviário, nasceu na estação de trem de São Tomé. Caramba. Então, eu acho que isso transmite para a gente, né, Nelsinho, que tem uma alma cigana que vive aí pelo mundo afora, alguns princípios que norteiam a nossa caminhada, porque a caminhada no mundo não é fácil, né, Nelson? Não. Literalmente é tiro, P e bomba. É isso aí. Não é isso? É isso aí na hora vocês põem o pi. É isso aí. Mas é exatamente isso, né? E também a gente só vence se enfrentar isso. Sem dúvida. Não tem vitória sem sacrifício. Não existe. Não. Sabe que eu falei ontem no meu stories do Instagram? Eu gosto de escrever. Você me segue, né, Nelson? Sim, lógico. Então, eu escrevi até ontem assim. Eu estava refletindo em casa e eu escrevi a seguinte frase: nunca meça o seu sucesso profissional pelo número de vitórias que você alcançou, mas sim pelas vezes que você conseguiu se levantar mais forte de uma derrota que você teve, até as mais duras. É o aprendizado, né? É aquela vivência que define até as pessoas, mas também define os profissionais, né? Aquilo que a gente fala. Se você não tiver experiência, você não consegue entregar soluções. Eu falo, né, apesar de viver no esporte há 40 anos, né, tenho 40 anos de vida totalmente dedicadas ao esporte, Nelson, eu digo que a lógica do esporte é a derrota. Sim. Só que a gente tem medo de falar sobre ela. Sim, com certeza. A construção da vitória, ela se dá a partir do momento que você consegue reagir melhor às derrotas que você tem. Aceitá-las. Né? Eu gosto muito de lembrar uma frase do Ayrton Senna, né? Que norteava a carreira dele, né? Que o segundo colocado é o primeiro derrotado. Então, assim, não é segundo colocado, é o primeiro que foi derrotado. Exatamente. E transportando isso para o futebol, você, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, você tem 20 clubes, você tem 19 que vão ser derrotados. É isso. Só um vai ser campeão. É isso. Como é que você vai lidar com isso? Essa é aquela ótica. Você já entra sabendo que 19 vão perder. Sim. Uns mais, aí porque tem aquelas classificações, Libertadores, não sei o quê. Independente disso. Mas o título você sabe que só vai ser para um. Antes de mais nada, você está falando aí de Campeonato Brasileiro, que uma coisa até interessante do nosso futebol, né, Nelsinho? Já tem 21 anos que a gente mantém a mesma fórmula de disputa do campeonato. Sim, e era uma coisa tão questionada, né? E isso é algo que a gente nem discute mais. Não. E o Campeonato Brasileiro, ele é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros. Não. Então, vai vencer o time mais regular ao longo de 38 rodadas. Não tem como você falar que não venceu o melhor, porque não é um campeonato de sprint, de piques, é um campeonato de regularidade. É uma corrida que você precisa ser melhor. No final da 38ª rodada, você tem que estar à frente dos outros 19 clubes. É uma corrida
que ela é feita numa pirâmide, numa ladeira, né? Você primeiro se esforça para subir, aí você chega na metade do campeonato e você tem que dosar a tua energia para descer a segunda etapa, que é aquilo que a gente fala de queimar a gordura que a gente acumulou na primeira fase do campeonato. Essa é uma boa analogia. Normalmente, se a gente for olhar, quem ganha é quem na segunda metade do campeonato perdeu menos. Na primeira parte do campeonato, quem ganhou mais. Na segunda metade do campeonato, quem perdeu menos. Ou seja, queimou menos gordura. Sim. Porque, como você falou, é um campeonato muito longo. Uhum. Você passa por 2 janelas de transferência no campeonato, você passa por N problemas, N situações internas, financeiras, não importa, né? Você tem que ter regularidade, mas sabendo que é um campeonato de 2 metades. Sim, sim. Né? Onde a primeira você acumula gordura, a segunda você queima gordura. É uma boa analogia. Porque não dá para ter regularidade em 38 rodadas. É uma boa analogia. Eu acho Óbvio que, como todas as regras, tem exceção. Eu acho que a analogia é muito boa. Eu acho que tem outras circunstâncias importantes de falar. Né? A gente tem aí... Eu gosto de dividir o campeonato em 3 metades. Né? Se fossem 39 jogos, seriam 3 metades de 13. Mas eu gosto de dividir 3 partes de 13. Eu gosto de dividir as primeiras 13 rodadas, as segundas 13 rodadas e as últimas 14 rodadas. Por quê, Nelson? É importante que a gente entenda, as últimas 12, me perdoe, é importante que a gente entenda que ao longo do campeonato a gente tem equipes que disputam Libertadores, equipes que disputam Sul-Americana, equipes que a partir de um determinado momento começam a disputar para não cair, outras começam a disputar para serem campeãs. Então, você ir se adaptando a cada uma das nuances do campeonato é fantástica. E eu adorei essa a fórmula sua analogia. do pontos corridos é o que facilita essa paixão, não é nem bem paixão, mas na realidade é essa emoção toda da competição até a última rodada. É verdade. Que a gente não tinha antes. Você só tinha a emoção nasquelas 2 partidas das finais. Sim. E o gostinho da final acabou ficando para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana, nós somos tão grandes, né? que a gente pode se dar o luxo de ter 2 grandes competições. Isso. Né? E cada uma de um formato para agradar gregos e troianos. É verdade. Então, quem é fã dos pontos corridos, assiste o Campeonato Mineiros Brasileiro. E baianos. Quem gosta da forma do mata-mata, assiste a Copa do Brasil. É isso. Qual é o mais honesto, qual é o mais justo? Depende do ponto de vista de cada um. São formatos diferentes. São formatos eu penso que os 2 diferentes. são justos. Você tem representantes do Brasil inteiro através dos seus campeonatos estaduais. Outro, você tem a questão do acesso e do decesso, já por conta da temporalidade da competição e tal, e você agrada a todo mundo. Você dá a chance lá num time do interior de algum estado qualquer, que foi campeão estadual, vai disputar a Copa do Brasil, ele tem chance de ser campeão, né, em nível nacional. Sim. Né, que no Campeonato Brasileiro, se ele não tiver ranqueado, não tiver naquele processo todo, ele não consegue. Sim. Né? E você dá essa acessibilidade a todos. Então, assim, a vantagem de ser um país continental é você poder abrigar 2 grandes competições. Né? E hoje, na realidade, a Copa do Brasil é um sucesso. Né? É isso. Para quem não sabe, ela começou lá nos idos no 1900 e Guaraná de Rolha. É verdade. Né? Se não me engano, 1989. 89, que é o Sport Promotion. Isso aí. Né? Que bancou as competições todas iniciais. Para quem não sabe, é bom frisar isso, entendeu? Que é muito bom a gente falar nas vitórias, como a gente estava falando, mas nas derrotas a gente às vezes esquece um pouquinho. Na realidade, é um produto que foi criado por eles, bancado por eles, até se tornar um produto rentável, se tornar um produto consolidado e aí sim ser abraçados por parceiros, investidores, pela própria instituição. E aí essa é o sucesso que ele é hoje, né? É uma competição hoje que agrada todo mundo. É isso aí. Também, né? Mas voltando um pouquinho aqui, Felipe, que a gente até já falou bastante do futebol, lá em Três Corações, você não saiu de lá somente para ser um esportista, né?
você quis ganhar o mundo. Mas antes de ganhar o mundo, você quis ser jogador de futebol? Claro. Aliás, jogou, né? Eu saí de Três Corações para jogar no Clube Atlético Mineiro, né? Foi em 1984, jogador. né? Essa foi foi o sonho. Talvez naquela época, né, Nelson, a gente não tinha esse acesso à informação que a gente tem, né? Era um mundo diferente, um mundo analógico, né? Eu sempre tive vontade de conhecer lugares, de ir para outros países, de conhecer outros estados. E, sem dúvida nenhuma, o futebol era aquele sonho que alimentava a minha adolescência, né? Mas, rapidamente, Nelson, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu vi que eu precisava estudar, que como jogador de futebol eu não resolveria a minha vida. Então, eu me coloquei rapidamente para prestar um vestibular, abandonei o futebol de campo para ir para o futebol de salão na época. E foi logo depois do Mundial de 82, né? Logo depois do Mundial de 82. Então, assim, futebol estava ainda borbulhando, mas sabendo que era melhor, mas não chegou. E valores muito diferentes, né? Diferentes, né? Não eram valores que a gente está acostumado a ver agora no futebol, né? Não. Então, não tinha esse apelo de mídia que tem, né? Já era uma paixão nacional, sem dúvida nenhuma, né? na década de 80. Serviu de base para você encarar e ir para Belo Horizonte, né? Muito. Serviu Foi como teu base, espelho, como né? referência, sem dúvida, como meta, sem dúvida nenhuma. Quem era teu ídolo lá? Reinaldo, Reinaldo, centroavante do Atlético Mineiro, era o meu ídolo. Lógico. O maior, era Não difícil tinha não nem ser como ele não ser, né? naquela época, né? Lógico, com certeza. A minha família é uma família de atleticanos, vamos dizer assim, né? Isso, para mim, se perde completamente depois que você se profissionaliza, né? Porque você não tem mais aquela paixão de torcedor. Você não é mais né? torcedor, né? Você não é mais você está do torcedor. outro lado da moeda, né? Mas, só para você ter uma ideia, o meu irmão mais novo, que nasceu em 1978, ele se chama Reinaldo, em homenagem. por causa do Reinaldo. E depois, mais para frente, eu vinha trabalhar com o Reinaldo, sou amigo do Reinaldo, pude apresentar o meu pai e meus irmãos para o Reinaldo. Então, assim, futebol proporciona isso, né? Realiza a gente se tornar sonhos. Amigos dos nossos ídolos. Isso é legal. E essa parte da paixão, essa parte do ídolo, a gente sempre fala muito aqui, né? É muito importante todo mundo ter. Senão a gente não tem aquela referência do nosso caminho, né? Sim. Independente da área que você escolha, né? Uhum. Eu quero ser cirurgião plástico. Eu vou me espelhar no Ivo Pitangui. Uhum. Eu quero ser arquiteto. Eu vou me espelhar no Oscar Niemeyer. Sim. Entendeu? Futebol, eu tenho o meu ídolo lá, Sim. que foi o Reinaldo. Né? É importante a gente ter essas referências. Isso. Só que eu vejo que hoje a gente está perdendo um pouquinho disso, das referências. Ai, Nelson. No futebol, né? Assim, não sei. O que eu acho é que, assim, o acesso à informação ele está muito democratizado. E, com isso, a gente pulveriza a nossa atenção. Antes, a gente tinha poucas oportunidades e poucas ofertas. Então, talvez a gente criasse essas referências de uma forma facilmente. mais fácil. Hoje, o futebol compete com show, compete com teatro, com a cultura, com o jogo, com esportes. Eu acho que tudo isso faz com que a natureza das relações ela fique mais superficial, sabe? Mas me preocupa, às vezes, os excessos. Sim. A gente ainda vê alguns extremos de idolatria que fogem completamente à racionalidade, né? Que não se sustentam na parte de conteúdo. É isso. Né? E, assim, o que eu estava até pensando nesse assunto também é porque nessa época, por exemplo, que você tinha o Reinaldo como ídolo, ele era um ídolo atleticano. Uhum. Hoje o ídolo é de que camisa? Então. São difíceis de você definir. Mas se ele não vier da base e tiver 20 anos de história lá, até se profissionalizar e ser vendido para qualquer outro time da Europa, você perde isso. Então, essa é uma coisa interessante.
Mas eu comentei no início do nosso bate-papo, para você ver que o futebol é um reflexo e um espelho da sociedade. Sim. Como eu te disse, o meu pai entrou no Banco do Brasil em 1960 e saiu do Banco do Brasil em 1990. Ele trabalhou 30 anos no mesmo emprego. Ele era conhecido como Zé Carlos do Banco do Brasil. Hoje, o meu irmão mais novo, que trabalha no mundo corporativo, ele já passou por 9 empresas. Ou seja, os ciclos profissionais no mundo corporativo são completamente diferentes do que eram ano passado. Sim. E o futebol, naturalmente, acompanhou o processo da sociedade. Quanto mais profissional ficou, quanto mais dinheiro envolvido aconteceu, quanto mais a necessidade de você tratar aquilo como um negócio e não como uma paixão, faz com que, naturalmente, os ciclos diminuam. Sim. Né? Então, o que eu digo... E aí não dá tempo de criar essa referência. Então, o que eu digo, isso não é nem ruim, nem bom. Isso é. É fato. Você precisa saber lidar. Então, hoje as empresas lutam para reterem os seus talentos. Hoje as empresas lutam para que as pessoas se sintam pertencentes às empresas nas quais elas trabalham. Então, eu penso que aqui no Brasil, os clubes de futebol também precisam lutar por isso. Mas se você observar no futebol europeu, que é uma referência que a gente tem hoje, os atletas também não ficam mais tanto tempo nos clubes. Agora, por exemplo, o Borussia deu adeus para um ídolo que ficou 10 anos no seu clube, parecia uma coisa do outro mundo. Do outro mundo, né? E ficou 10 anos no clube. A gente estava tão acostumado a ficar a vida inteira, né? Não, o próprio Mbappé também agora indo para o Real Madrid também. Da mesma Quanto forma. tempo do PSG, né? Então, fica aquela imagem vinculada. A gente entende que hoje o ídolo é a pessoa, não é mais a camisa do clube, né? Não, mas isso é um reflexo da sociedade. É um reflexo da sociedade. Né? A sociedade ela era ancorada nas instituições, então a força estava nas corporativo, né? E hoje a força está no indivíduo. No indivíduo. O indivíduo, ele é a sua própria empresa. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele tem mais seguidores que o Real Madrid. Lógico. Né? Muitos jogadores têm mais seguidores que os seus próprios clubes. Na realidade, ele tem mais seguidores do que todos os clubes do Brasil. Na verdade, é a pessoa que é mais seguida no Instagram. Né? Não precisa nem... Não tem parâmetro, é fora da cor. Mas é reflexo do profissionalismo dele e do que ele se colocou como atleta, né? Sim, mas não é... Não é o acaso. Não. E não é nenhuma novidade hoje a gente vê. Aí, se você pegar no Flamengo, deve ter jogadores que tenham mais seguidores que o próprio clube. Sim. No Palmeiras, deve ter, acredito que também tem. Né? Isso faz parte do mundo. Aquilo que você até comentou, aquela do acesso à informação quando você foi para Belo Horizonte, do que é hoje o acesso à informação. É isso. Hoje você tem instantâneo, na palma da mão, né? Sim. E aí que eu te falo, o desafio das empresas, dos clubes, é fazer com que o atleta faça com que a paixão e o amor que ele tem ao clube fale mais alto do que a necessidade financeira e profissional que ele tem para que possa retê-lo, né? A gente ainda pode citar aí, né? Rogério Ceni no São Paulo, a gente pode citar, vamos lá, o próprio Cássio, quanto tempo ele ficou Cássio no Corinthians, o Fábio no Cruzeiro, né? Então, são atletas que a gente... Eles criaram mais identidade com aquela camisa do que só a questão financeira, né? E que é um investimento futuro. Que é um investimento futuro. Né? Que, às vezes, depois pode transformá-lo em outras funções dentro daquele próprio clube. Sim. A gente tem vários, não tantos quantos poderiam ter. Sim. Até porque poucos fizeram o que você fez, se preparar, né? E, principalmente, não só se preparar, que você também vai explicar um pouquinho disso para a gente, da tua carreira, entender que a moeda tem 2 lados. Sim. E saber que são diferentes. Sim. O que a gente vê muito é o atleta, não generalizando, ele só enxerga um lado da moeda. Quando ele muda de lado, ele continua só enxergando o mesmo lado. Sim. Ele passa a ser míope. Sim.
né? Então, assim, você ser atleta é uma coisa, você ser dirigente, ser um profissional, um gestor esportivo vale a experiência muito, agrega muito, sim. Mas se você não entender que é outro lado, você se perde. A gente vê muita gente falando um monte de abobrinha, porque acha que entende, mas só está enxergando um lado. Então, isso é uma coisa que eu falo e eu gosto de falar de dois conceitos aí, né? O conceito da vivência e o conceito da experiência. Porque a experiência, ela está atrelada à prática. E a vivência, ela somente está atrelada a estar presente. Então, o que acontece? Você ser jogador de futebol, você tem uma experiência de atleta, mas somente uma vivência de gestor, porque você não praticou aquilo. Não praticou. Então, a sua experiência de atleta, ela pode encurtar o caminho na experiência que você quer ter, como treinador ou como gestor, mas nunca será a mesma coisa. Não. E só depende de como você vai encarar isso, né? Não só encarar, Nelson, mas como se preparar para isso. Sim. Né? Porque um grande problema que a gente tem na carreira, na construção da carreira de atleta profissional, é que no período onde a maioria da população brasileira está nas salas de aula, o atleta está morando embaixo da arquibancada de um estádio ou num centro de treinamento. Então, ele é escolarizado, porque hoje os grandes clubes o obrigam, mas é pouco preparado e pouco educado. E isso gera um impacto no pós-carreira dele muito grande. Muito grande. E se eles não entenderem a questão da importância da educação, eles se perdem. É isso. Né? Assim, a gente fala muito aqui, para quem assim não acompanha às vezes muito o futebol, né? A carreira de atleta acaba... Eu costumo falar que a carreira de atleta de futebol acaba no primeiro buraco de um campinho de terra batida. É verdade. Né? Você pode jogar 15, 20 anos e você tem uma lesão que acaba a sua carreira num campinho de terra batida, num buraco que você pisou em falso e acabou a sua carreira. É uma profissão de risco. Altíssimo de risco. Altíssimo risco, né? Porque o risco de lesão é constante e dependendo da capacidade fisiológica de cada um, sua carreira acaba rápido. E a única coisa que sobrevive é o quê? Estudo. Sim. Educação. É isso. Para você seguir sua carreira, mesmo que seja na área esportiva, como gestor ou não, né? Mas se você não se dedicar a ter uma qualificação, saiba que a sua carreira pode ser curta e você depois fica com pires na mão. É verdade. Né? E como a gente viu no passado, muita gente ficou assim porque não tinha essa instrução, essa orientação, que hoje até tem muito mais. E você é um dos que faz isso, né? Com os seus cursos, né? Que capacita e se preocupa em entregar conhecimento através da sua vivência e sua experiência para aquelas pessoas que buscam, porque não é você que vai buscar o profissional, o profissional que tem que correr atrás de querer saber mais e melhor para entregar com qualidade aquilo que ele se propõe fazer. Sim. Né? E na capacitação é que você vai encontrar isso. E a gente vê que a gente tem muito mais gente hoje, óbvio. Né? E, assim, essa é uma questão estatística. Né? Eu tinha 1.000 atletas em 1980, eu tinha 5% que se qualificava. Sim. Aí eu tenho 1 milhão de atletas agora, eu tenho 100 mil que se qualificavam, tudo bem. Percentualmente, quanto que isso corresponde? Houve realmente um ganho significativo percentual? Porque as pessoas olham números absolutos e nem sempre os números absolutos são tão reais. É verdade. Né? Porque épocas são diferentes, inclusive em quantitativo. Né? Então a gente precisa pesar muito isso, ter mais cursos como o seu, né? Qualificados, focados em entregar. Eu sei que eu conheço já há muitos anos, né? Não só você, mas o teu trabalho. Sim. Né? E sei que há uma rede que você cria, onde todos mantêm contatos até hoje, para continuarem sempre se autoalimentando de conhecimento. Isso é importante, Nelson, porque a gente também fica, às vezes, num lugar de crítica e não transforma as críticas em ações efetivas. Né? Eu fui instrutor da CBF Academy
desde 2008, quando ainda se chamava Escola Brasileira de Futebol. Sim, né? Lembro bem. Depois ela se transformou em CBF Academy. Então, eu tive na cadeira de gestão da Escola Técnica por 11 anos. E em 2020, eu acabei criando o meu próprio curso, porque eu via que as ofertas feitas pela CBF Academy, elas não atingiam uma classe importante do futebol brasileiro que não tem condições de investir. Ela estava muito elitizada, né? Eu não digo nem elitizada, assim, eu só penso que eram produtos que não davam condições para uma grande massa que trabalha no futebol brasileiro de terem acesso ao conhecimento. Isso me tocou, né? O meu mestrado é em educação, e eu criei o curso na época da pandemia, em abril de 2020, e hoje esse curso está presente em mais de 20 países. São mais de 1.000 gestores formados e, de alguma forma, sentindo pertencentes a uma comunidade. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho é muito restrito. Sim, com então, certeza. eu me preocupei em criar uma rede de conexões entre todos os alunos de todas as turmas. Ou seja, um aluno que fez a primeira turma minha lá em abril de 2020, ele pode participar de todas as aulas de todas as turmas que vierem depois dele. Então, isso simplesmente mostra que você quer dividir aquilo que você sabe, que você quer multiplicar aquilo que você conhece e que, de alguma forma, você quer criar conexões entre as pessoas para que elas, de alguma maneira, transformem o esporte no país, né? Porque eu penso que não é só o futebol, né, Nelson? Não, é o esporte como um esporte de todo. maneira geral. Né? Até porque toda a sociedade ela precisa de atividade esportiva, física, para melhorar a saúde e a parte mental também, né? Sim. Porque o esporte ele trabalha todas essas etapas do nosso corpo, né? Não Sem é dúvida. não é só essa questão de educação, mas a questão também de saúde, né? Uhum. Então, a questão do conhecimento que você falou, né? Você tem mais vivência de futebol, né, de esporte do que eu tenho só 30 anos. Só, né? Também passei por essa alcunha, né, de nome, sobrenome, o Sim. sobrenome da empresa, Sim. né, por questão de pertencimento. Sim. Então, era o Nelson da CBF, Sim. né? Então, assim, todo mundo me conhecia como tal. Uhum. Eu perdi muitos anos da minha vida o meu sobrenome, né? Sim. De família. Sim. Né? Não é que seja bom ou ruim, não estou nem pontuando Não. isso, mas era o normal do que acontecia. E eu vejo que, nesse tempo todo, a evolução foi muito, muito, muito devagar. Uhum. Né? Você falou e fez em 2020 essa mudança e tal. Então, assim, essa mudança de preocupação com conteúdo de forma mais abrangente para todas as etapas da pirâmide, né? Uhum. Isso não tem 10 anos. Não tem, não. Né? De forma mais tem, efetiva, não tem 10 anos. Não. Então, quando a gente fala de um esporte que é paixão, que é o símbolo do país, ele representa o país em qualquer lugar do mundo, né? Eu estava até conversando justamente aqui com o Fernando Torres, né, que foi Sim, claro. assessor de imprensa lá da CBF, e ele falando da importância até que um outro colega nosso, que é o Trípoli, que você também conheceu, Claro. que falava que essa camisa aqui ela abre portas, né? Eu Sem fiz dúvida até nenhuma. um corte sobre isso, porque as pessoas precisam entender que aquele símbolo vale, não é mais, mas ele identifica mais o Brasil do que os seus próprios símbolos nacionais. Uhum. Né? Em qualquer lugar do mundo que você vai. Sim. Então, o esporte ele tem essa relevância. Tem. E a gente precisa trabalhar o esporte com a importância que ele merece. Sim. Qualificando desde a base até o topo da pirâmide. É verdade. Não é só qualificar o topo da pirâmide, como estava sendo sempre feito. Sim. Né? E essas etapas aí de questão de comunidade, essa questão de network, né? Dessa questão da gente ter integração entre todos até hoje, isso é muito relevante para qualificar e melhorar a entrega de todos eles, né? Nas suas áreas de atuação, né? Cada um mesmo gestão, mas cada um escolheu um caminho a seguir, né? Dentro do esporte, né? Sim.
é bom a gente ter essa troca de experiência. Uhum. Eu vejo quando, às vezes, eu converso com as pessoas, eles ficam assim, prestando atenção, você explicando as coisas como você fez, como eram na realidade, como é que era executado. As pessoas ficam assim, ávidas, querendo saber, porque não têm acesso. É isso. É um mundinho fechado. É isso. E a gente precisa continuar quebrando essas janelas, essas portas, É isso aí. né, para que todos enxerguem todas as etapas do processo, para que o processo como um todo seja cada vez melhor. É isso. Né? E eu fico sempre feliz quando eu converso contigo, essa questão toda da sua dedicação, da sua preocupação com essa Obrigado. questão de Sim. conhecimento, né? Mas quando que surgiu? Assim, você idealizou o curso durante a pandemia, mas isso não nasceu da noite para o dia. Não. Isso foi sendo construído ao longo dos anos. E quando é que começou esse insight teu assim? Um dia eu quero transmitir conhecimento. Porque as pessoas é bom ouvir a sua experiência para também se motivarem nas suas experiências próprias e também em um determinado momento da vida elas também possam repartir conhecimento. Conhecimento foi feito para se compartilhar, não para se reter. É isso. Eu tenho na minha família uma veia do magistério muito forte. Eu tenho tias e tios que foram para o caminho da educação. Né? Então, isso sempre foi uma referência na minha família. Eu não penso, eu tenho certeza de que a educação não é o melhor caminho, ela é o único para a transformação do país, para a transformação do esporte. E eu me formei numa universidade federal. Ou seja, eu estudei com dinheiro público. Então, quando eu me formei, isso nos idos de 1990, eu carreguei uma frase comigo, que era dividir aquilo que eu sei para multiplicar aquilo que eu conheço. Que eu, dividindo aquilo que eu aprendi com o dinheiro do povo brasileiro, e não sou político e nem pretendo ser. Não, mas é realista. Eu estudei com o dinheiro do povo. Eu precisava, de alguma maneira, devolver isso para a sociedade. Então, desde então, eu sempre tive convites para dar palestras, para dar aulas. Isso, para mim, era algo comum. Eu gostava de estar nesse lugar. E a ideia do curso, eu comecei a amadurecer, acredito, por volta dos anos de 2015. A partir de 2015, eu já vim pensando em algo nesse sentido. Já tinha algo na minha cabeça, e aí, quando chegou a pandemia, aí escritório, uma câmera na frente e pau na máquina. E isso gerou, só para você ter uma ideia, já são 16 turmas formadas, já são 6 livros publicados, caminhando para 8. Ou seja, a gente criou um ecossistema que, de alguma maneira, alimentou o sonho de transformar o esporte através da gestão. E eu fico muito feliz. Essa semana, por exemplo, a gente está em junho. Né? Essa semana, uma aluna minha que mora na Alemanha pegou um avião para conhecer um aluno meu que mora no Canadá. Caramba! E eles se conheceram através do curso. Uma fez a turma número 2, outra fez a turma número 7. Se encontraram virtualmente e foram se conhecer pessoalmente no Canadá. Olha que fantástico. Isso é aquilo, né? Você sair do virtual para o real, né? Isso. Que a gente até brinca muito, né? Que o celular isola as pessoas, mas isola só se você deixar. Sim. Né? Então, isso é um exemplo prático, né? Se conheceram através do curso, do virtual, e se permitiram, através dele, estarem pessoalmente. Eu penso que a tecnologia, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Então, se você não tiver um objetivo para usá-la, se você não tiver alguém que saiba conduzi-la, ela não vai servir para nada. Serve. Ela não é bem nem mal. Não, lógico que não. A gente, às vezes, fica colocando estigmas, né? Sim. De que no meu tempo não tinha celular e era melhor. Mentira. O ser humano ele é basicamente o mesmo há pelo menos 4.000 anos. A gente não mudou nada. O que mudou, sem dúvida nenhuma, é a capacidade
que tivemos de construir ferramentas para que a gente pudesse se comunicar melhor e viver mais tempo. Sim. É isso que a gente fez. Sim. Agora, o mau uso disso cabe à natureza humana. Sim, com certeza, né? Nós somos pessoas, não vou dizer complicadas, mas complexas. Sim. Né? Sim. Então, cada um dentro do seu quadrado, a gente respeita, né? Eu falo muito com os meus filhos, né? Isso é bom a gente sempre pontuar. A gente tem um celular hoje. Todo mundo hoje nasce, acho que já nasce com celular, né? Acho que quando tira a certidão já de nasce nascimento, com a função touch. você tem lá um número de nascido vivo, né? Que você tem que colocar, e já tem um número da linha do teu celular, isso aí. né? Para você poder ter o seu primeiro smartphone, né? Eu acho que já deve vir na certidão hoje dessa juventude. A gente até brincou um pouquinho aqui que nós é que somos os intrusos agora, né? Que a gente veio de uma era pré, né? E a gente está surfando nessa vibe, né? Que na realidade a gente só aproveitou, né? Isso. E essa garotada de hoje em dia, ela já nasce já inserida nesse contexto. E eu falo muito para eles o seguinte: eu quando tive meu primeiro celular, um PT 650, que depois vocês pesquisem para saber o que é isso, tá? Ele só fazia e recebia ligação. Hoje, qualquer telefone praticamente faz tudo. Você não tem, às vezes, computador em casa, você não tem um notebook, você só tem um celular e você resolve toda a sua vida. Eu falo com eles o seguinte: hoje vocês têm uma ferramenta na mão. Você não tem mais um celular. Ainda se há a aplicação da nomenclatura celular. Ele não é mais um celular. É porque é o conceito de telefone móvel. Sim. Só que também não é mais telefone móvel. Né? É uma plataforma multifuncional de transporte móvel integrado, enfim, vai ser um nome gigantesco. Então é mais fácil continuar celular. E eu falo com eles o seguinte: você tem uma ferramenta importantíssima na mão. O que você vai fazer com ela é o que vai definir. É isso. Independente do certo ou errado, que é um conceito de educação, é a base familiar. Sim. Independente de ser tradicional ou não, enfim, não entrando nesses méritos, mas o conceito familiar, independente da forma que a família é constituída, esse conceito familiar é o que vai determinar como você vai usar a ferramenta, né? Porque você passa princípios, né, para os seus filhos. Mas eu falo com eles o seguinte: hoje você resolve toda a sua vida com o celular na mão, se você souber utilizá-lo. Não é só rede social, não só o WhatsApp, você faz tudo. Eu trabalho com celular, eu crio design com celular, eu faço gestão de conteúdo com celular, eu busco informações e conteúdos com o celular, eu uso inteligência artificial com o celular. Eu faço tudo hoje com o celular, busco conhecimento com o celular, né? Eu busco explorar dentro das minhas necessidades o máximo possível o celular como ferramenta de conteúdo. Conteúdo qualificado ou não, você que vai filtrar, né? Porque as informações estão disponíveis para todos. O que você vai fazer... É um desafio, né, Nelson? Mas é um desafio. O desafio é você saber conduzir a tecnologia e não ser conduzido por ela. Lógico. Porque se você não entender que a realidade virtual, ela muitas das vezes distorce a vida real, você fica completamente dependente. Engraçado que eu estava vindo hoje para bater esse papo com você e quem me deu uma carona foi minha filha. Ah, legal. E a minha filha veio me deixar aqui no carro dela e ela, escrava do Waze, que ela assim... Eu estou completamente perdida. Assim, filha, você está no bairro que você nasceu. Como é que você está perdida? Ela não sabe, ela está dependente à geração Waze, né? Eu tenho brincado muito que no futebol, até um amigo meu comentou isso essa semana no bate-papo, que a gente está com o atleta Waze hoje, né? Ele tem que perguntar para o treinador o que ele faz. Vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, né? Então... A falta de autonomia de decisão, ela está muito grande em todas as áreas. Em todas né? as áreas. Todas as áreas, porque a geração analógica, ela precisou encontrar soluções colocando a mão na massa
e colocando a pele em jogo. A geração tecnológica, chamada geração Y e Z, são gerações que já nasceram sem saber o que estava por trás, mas com ferramentas que davam respostas muito rápidas. Então, ele pergunta para o iFood, pergunte para o Waze, pergunte para o celular, mas você não consegue saber. Sem essas ferramentas, você não consegue tomar decisões. Né? Eu tenho até um amigo que gosta de me gastar muito, né? Ele, quando assistir, ele vai saber que é com ele que eu estou falando. Quando a gente sai e tal, ele me chama de Sr. Waze. Uhum. Porque quando ele, não, eu tenho que ir em tal local, eu falei, não, então, onde tem a loja tal, não sei o quê, você entra aqui que você já chega lá. Sim. Porque a gente não vira refém. É isso. A gente explora a capacidade tecnológica que tem, mas eu não fico refém dele. Sim. Eu sei me locomover de olhos fechados. Se eu fechar os olhos, eu vou te dizer todo o caminho daqui para onde a maioria dos locais que você quiser. Sim. Porque a gente tem uma bagagem que a garotada não tem, é que a gente viveu sem. Sim. Então, a gente conseguiu fazer a transição sem dependência. Sim. A garotada, hoje, ela já nasceu com a ferramenta. Sim. Né? Eu desenvolvia sistemas, eu fui desenvolvedor, eu criava programas, eu fazia. Então, assim, hoje, você já compra pronto. Uhum. Não precisa você ter aquele trabalho de fazer. É isso. Então, poxa, até fazendo um paralelo com tecnologia, Felipe, eu até conversei isso com outro amigo aqui. Hoje, até para você desenvolver um sistema, você tem ferramentas pré-programáveis ou pré-programadas que você só vai encaixando, vai interligando, tem todo um conceito técnico legal. Eu escrevia linha de código por linha de código. Era um mês escrevendo uma linha de código gigantesca para você, às vezes, fazer uma vírgula funcionar. Entendeu? Então, assim, você entende como funciona. Para você, quando ter o produto pronto, você saber como aquilo funciona, como foi feito e para que foi feito. Uhum. Hoje, você só sabe para que foi feito. É verdade. As outras etapas você suprime. É fato. Não tem. E agora, com a inteligência artificial, então... Será que amanhã a gente vai deixar de ter um treinador de futebol? É possível, provável ou não sei. Eu gosto muito de uma frase... O primeiro treinador de IA. Eu gosto muito de uma frase do Miguel Nicoleles, que é um dos gênios brasileiros, um médico, neurocientista, que ele fala: a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial. Né? Nós é que colocamos. É porque a gente colocou essa palavra que é comercial, sim, né? Mas ela já é utilizada nos meios acadêmicos e científicos há décadas, pelo menos 2 décadas. Muita gente sabe utilizá-la, mas eu acho que ela nunca vai substituir o humano. Ela vai substituir trabalhos que eram feitos por humanos, mas ela pode gerar diversas outras profissões e possibilidades e oportunidades que nunca serão substituídas para o humano. Porque você precisa do humano para conduzir, né? Eu acho que quanto mais inteligência artificial a gente tiver nas empresas, mais a gente vai precisar dos seres humanos para tomarem decisões. Eu acho que isso é fundamental. Né? A única coisa que esses algoritmos fizeram, que, como eu disse, comercialmente hoje se chama inteligência artificial, é capturar todo um conhecimento construído pelos próprios humanos e saber compilá-los de uma forma que ele pudesse entregar rapidamente respostas que alguém já deu. Sim. Você não recebe uma resposta nova. Ele não cria uma resposta. Não. É isso aí, isso é importante frisar. É uma resposta que alguém já deu. Ele só tem a rapidez de juntar a opinião de todo mundo, do mundo inteiro. Sim, é isso. E te entregar o melhor resultado dentro daquele questionamento que você fez. Exatamente. E mesmo assim, se você não souber fazer as melhores perguntas... não terá a melhor resposta. Você não vai ter as melhores respostas. E aí depende do ser humano, da capacidade de cada um. Também vai depender do ser humano. Então, quando a gente fala de futebol, você falou aí de esporte, né? Será que a gente vai ter um treinador de inteligência artificial? Você tem uma ideia, Nelson, quantas decisões um jogador de futebol toma em 90 minutos
em um jogo da Champions League, por exemplo, na final que a gente teve agora do Real Madrid contra o Borussia. Você sabe, em média, quantas decisões toma um atleta nos 90 minutos de partida? Milhares. 2.800 decisões em 90 minutos, em média. Um ser humano comum, desses que estão aí com a gente, nos assistindo aqui no shopping de hoje, eles vão tomar, em média, em 24 horas, 2.200 decisões. Um atleta, ele toma 2.800 decisões em 90 minutos. Então, tá aí a complexidade do jogo. De alta complexidade e rapidez, né? Exatamente. É frações de segundo. Exatamente. Então, assim, eu penso que a gente não precisamos assustar. Acho que a inteligência artificial não vai substituir o humano. Eu acho que existem muitas teorias conspiratórias. Faz parte, né? Faz parte do imaginário. Faz parte do imaginário, né? É porque a gente vê tanto filme, né? Que a gente acaba sendo contaminado pelas histórias, né? A teoria é uma tentativa de explicar o futuro no presente, né? Então, isso é muito legal. Eu me lembro que você, assim como eu, cresceu aí na década de 70 e 80, né? Sim. Então, às vezes, a gente ia ali no final da década de 80, a gente ia nas rodoviárias e falavam que no ano de 2010 a gente teria 100 milhões de aidéticos no mundo, que era uma coisa... Ou seja, então... Na realidade, a gente pegou que no ano 2000 o mundo acabava, alarmismos, né? Alarmismos que não se transformaram em realidade. Então, a gente saber viver e saber reagir às realidades que o mundo nos apresenta é também uma virtude, né? Sim, é uma capacidade humana, né? Mas, e Felipe, me fala um pouquinho mais aí desses teus projetos agora de... Tem algum projeto futuro ainda que ainda não esteja executado? Tem algum spoiler? Tem coisa bacana. Por exemplo, eu estou desenvolvendo há 2 anos um projeto de futebol na China, que tem lá uma ideia de até 2050 sediar uma Copa do Mundo e ficar entre os 4 finalistas de uma Copa do Mundo. Então, tem um projeto muito sério. É um planejamento a longo prazo, né? Mesmo. O povo chinês, ele pensa o tempo de uma maneira completamente diferente nossa, né? O povo oriental, de uma maneira geral, mas o chinês tem uma percepção de tempo muito diferente da nossa. Então, estou desenvolvendo um projeto na China vinculado ao futebol. Estou iniciando também agora um projeto de futebol no Vietnã. Para quem não sabe, tem brasileiro em tudo quanto é lugar. Tem muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Só para você ter uma ideia, na Liga do Vietnã, a gente tem mais de 30 atletas brasileiros. É uma coisa incrível. O futebol brasileiro, ele ainda é respeitado. Ele é referência no mundo inteiro. Eu me preocupei muito com a perda de espaço que nós tivemos mais acentuada aí a partir do ano de 2010. Né? De 10 para frente, a gente vem perdendo sistematicamente espaço no exterior. Né? Eu estou preocupado com isso. Tenho procurado fazer ações práticas para isso, né? Acabei de enviar 3 profissionais lá para o futebol chinês. Estou estruturando também para mandar pessoas lá para o Vietnã, trazer pessoas para cá. Então, isso é muito legal. Tem os meus cursos, tem um livro que eu lancei, O Certo é Certo, mesmo dando errado. E você falou que tem mais 2 na forma aí, né? Livros, tem mais 2 para sair. E até alguma... Pode falar qual é o tema deles? Na verdade, são dois livros de alunos meus, né? Da Francisca Lima, essa que mora na Alemanha, que deve estar lançando em breve o 3º livro dela. Eu acho incrível esse processo, esse projeto dela. E o projeto do Caio Caldeira, que é aluno da turma 002, que está lançando agora o Futebol de A a Z, que eu tenho orgulho de assinar o prefácio. Que bacana, deste livro. Bacana. Né? Então, assim, isso é legal, né? Você tá falando disso, então, do ser de alunos, né? Dá uma satisfação, não dá? Sim. Opa! E como é que você se vê nessa hora? Como? Eu falo que... aí não é como profissional, como Felipe, vendo isso. Como um apaixonado pelo esporte, né? Que eu penso que, antes de mais nada, Nelson, se existe algum sentido na vida que a gente está tendo aqui, tirando as questões metafísicas, espirituais e religiosas, se existe algum sentido aqui, é você fazer com que as pessoas que cheguem depois de você não sofram dos mesmos problemas que você sofreu, possam encontrar
soluções que você fornece para elas através das soluções que você encontrou e que descubram novos problemas para que a continuar o gente ciclo. possa evoluir. O que eu sempre digo, legado não é aquilo que você deixa. Legado é aquilo que fica na vida de alguém depois que você parte. Sim. Isso eu acho muito bacana. Né? É o que impactou na vida das pessoas, né? Se você deixar como legado um prédio que você construiu, uma coisa que você não pode tocar, que você não pode sentir, que você não pode transmitir para frente, tudo isso vira passado, né? Agora, E o conhecimento na cabeça de alguém... Conhecimento não tira. É o que eu falo, conhecimento... Primeiro, nunca é demais, né? Todo mundo sabe disso, mas não aplica, né? Mas conhecimento é o único patrimônio seu que você não consegue retirar, perder, nada. O que eu falo, quando você encontra uma pessoa e você carrega um copo, ela carrega um copo, e você entrega o seu copo para ela entrega o seu copo para você, você vai seguir o seu caminho com um copo. Sim. Agora, quando você encontra uma pessoa e você tem uma ideia, e a pessoa tem outra ideia, e você divide a ideia com a pessoa, e a pessoa com você, os dois saem com duas ideias. Exatamente, exatamente. Então, isso é muito bacana. Né? E através do conhecimento é que a gente evolui como sociedade. E o esporte está precisando um pouquinho de repassar conhecimento, né? Sem dúvida. Claro. A gente passou um período aí muito de reter conhecimento e a gente está sofrendo as consequências agora. Sim, é o medo, né? O esporte competitivo, ele é um nicho super competitivo. Muita gente quer entrar. Quem está dentro quer se segurar. Sair. É isso aí. E aí as pessoas pensam que segurando o conhecimento para elas vão se manter mais no cargo. Mas isso é um engano tremendo, né? Aquilo que a gente costuma falar, não adianta você guardar a chave da sala no teu bolso, né? Não adianta. Vai chegar alguém, vai entrar pela janela. O que você tem que fazer é abrir a porta e explicar, dizer, olha, eu sou o responsável pela porta, vem aprender. É isso. Você tem a sua importância. É isso. Né? Não é se isolar, né? Não. Fechar dentro de uma sala, né? Fechar uma porta achando que você ficando isolado dali do mundo. É verdade. Você vai estar garantindo o teu espaço. É verdade. Na realidade, não, né? Não. Agora, Felipe, me diz uma outra coisa, que a gente sempre pergunta aqui, né? Gosta sempre de estar pegando essa visão das pessoas que vêm bater papo aqui com a gente. Aí eu sempre tento meio que filtrar de acordo com a característica de cada um, né? Ou empresa, ou profissional, ou esportiva e tudo, né? E aí eu faço a mesma pergunta, mas focado para um determinado tema. E aí eu vou perguntar para você, baseado nos seus cursos, né? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Então, eu já quis estar em muitos lugares 10 anos atrás. E 20 anos atrás. E nunca consegui chegar no lugar que eu estava. Mas eu vou responder a sua pergunta. Eu quero estar presente. Daqui a 10 anos eu quero estar presente em qualquer lugar que eu estiver. Porque a gente vive num mundo hoje onde as pessoas não estão mais presentes. Elas estão sempre lamentando algo que passou ou esperando algo que está por vir. Então, independente de onde eu esteja, eu quero estar lá. Que eu quero estar né? presente. Porque a gente planeja tanto a vida e a gente descobre que o prazer está no planejamento e no caminho. Então, a decepção, eu já tive muito isso no futebol. Eu tinha o que eu gosto de chamar de depressão pós-título. Eu tinha uma vontade tão grande de ganhar os campeonatos, eu me focava tão grande nos campeonatos que eu estava disputando, que depois que eu conquistava, eu entrava em depressão. Porque parecia que eu não tinha mais nada para fazer. O que eu vou fazer agora? E aí eu precisava de outro. Então, é um processo que você precisa se libertar dele. Então, eu imagino que, antes de mais nada, para estar em algum lugar em 10 anos,
é preciso que você esteja presente todos os dias em algum lugar. Aquilo do pertencimento, É né? isso. Respondi? Lógico, com certeza. E até com todos os predicados possíveis. Porque realmente, se a gente não estiver em qualquer lugar, a gente não está em lugar nenhum. Não. A realidade é essa, né? É isso. Pô, legal, legal. E Felipe, queria agradecer aí a oportunidade aqui Já? de estar. Foi rápido. Pois é. É que na realidade a gente ainda não está conseguindo seguir o exemplo do VAR, né? Que aí a gente tem 8, 10 minutos, né? Sim. De extra time. Sim. Né? Então a gente ainda está meio na regra antiga que acaba nos 45, Sei. né? Pô, isso é muito bom. Mas assim, Passou rápido. é aquilo, né? A gente quando está aqui no estúdio, tá batendo um papo com as pessoas passando, interagindo, aquilo que a gente começou. É Lá no verdade. início a gente abordou, né? É verdade, vi um monte de gente passando. E você se desliga. É, Na realidade, você se desliga. é verdade. Né? Para quem não sabe, a gente tem um cronômetro aqui, até para ser nossa referência visual, né? Sim. Mas que normalmente a gente acaba não olhando, esquece. E de vez em quando, aí quando a gente olha, Já? caramba, já! Aí a gente tem que Acelerar. acelerar e tentar conduzir para fechar Sim. de uma forma que seja agradável para todo mundo, né, Sim. que está assistindo, mas a gente se surpreende porque o tempo passa muito rápido. Aí eu vou usar, meio parafrasear o que ele disse aqui, mas o importante é a gente estar aqui, É isso. agora, fazendo o que a gente gosta. Sem dúvida nenhuma. Essa é a parte importante, porque isso vai garantir que a gente amanhã esteja aqui de novo, Exato. fazendo o que a gente está gostando, Exato. tendo a oportunidade de bater papo com uma outra pessoa, Sim. ou, de repente, o Felipe falando que ele está com um projeto novo, que vai estar com legado diferente, a gente vai trazer ele aqui de novo, vai gerar conteúdo com ele, vai dar oportunidade sempre para quem a gente tem carinho. É isso. Obrigado, Felipe, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Nelson. Foi um prazer imenso. Parabéns pelo projeto mais uma vez. Espero que as pessoas que nos ouviram e nos assistiram tenham gostado. E quem sabe voltar outras vezes, que vai ser um prazer. Com certeza, com certeza. E, ó, comentários, aquilo blá, blá, blá que vocês já sabem, mas a gente vai repetir, tá? Deixe seus comentários, curtidas, principalmente se tiverem comentários negativos, críticas. É importante porque a gente só evolui quando a gente tem alguma crítica. Quando a gente acha que só está fazendo certo, às vezes a gente não está fazendo tão certo. Por isso que eu sempre peço em todo final de conteúdo, deixe também críticas para que a gente possa estar corrigindo direcionamentos, mudando formas de trabalho, para que a gente cada vez mais consiga entregar um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Tá bom? Obrigado aí, ó. Até a próxima. Tchau, tchau.